Então seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma live da Liderança da Minoria. A gente que está fazendo aí esse debate toda sexta-feira às 15, às 16, de acordo com o que a semana pede para a gente. A gente está sempre tentando trazer aí os temas mais importantes da semana no Congresso Nacional, as pautas da política e os bastidores, sempre com o lado, o ponto de vista aí da esquerda, da oposição ao governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados. Nós somos da Liderança da Minoria na Câmara. O que é a liderança da minoria? É uma liderança que congrega, né, os deputados, os partidos que fazem essa resistência no dia a dia. E hoje a gente tem um tema muito importante, que é o auxílio emergencial, sua prorrogação e a viabilidade da gente trazer uma renda básica cidadã para os brasileiros num momento tão importante, tão extremo como a pandemia, né, que deixa todos nós mobilizados. Então, convidar todo mundo que estiver assistindo a compartilhar essa live, a deixar seu like e comentar. A gente vai tentar, na medida do possível, trazer também as suas perguntas aqui para a gente, para os nossos debatedores poderem comentar. Hoje a gente tem participações muito especiais aqui para a Liderança da Minoria. Que vamos contar hoje com a Paola, que é da Rede Brasileira de Renda Básica, que é um movimento muito grande aí, ajudou a pautar o auxílio emergencial que já existe e também está pautando essa prorrogação e a consolidação de uma renda cidadã para os brasileiros. A gente vai contar também com Elisângela, que está aí, Elisângela Araújo, que é da Contraf, que também é um movimento social muito importante, que vai trazer para a gente esse ponto de vista de que também está na ponta, recebendo e contribuindo para estabelecimento desse auxílio emergencial. Contamos também com o ex-senador, agora vereador, Eduardo Suplicy, é o nosso patrono aí da renda básica, que tem sempre pautado esse tema aí, e que agora todo mundo está tentando beber nessa água, tentando trazer essa pauta para o Congresso, porque é uma pauta muito importante. Contamos também com dois deputados que fazem uma resistência, 3 deputados que fazem essa resistência aqui na Câmara. A gente na liderança tem muito orgulho de estar contando com essas lideranças aí para ajudar no nosso debate. O Volney Queiroz, que é um dos proponentes do projeto de prorrogação do auxílio emergencial. Ele é do PDT de Pernambuco. Também a Sâmia Bonfim, que é do PSOL de São Paulo, e também está encampando, fez várias ações legislativas em defesa desse auxílio. E para iniciar, eu já vou convidar o líder da minoria, que é o deputado José Guimarães, que participou hoje de manhã de uma reunião com vários movimentos também nesse sentido, e também se o deputado puder trazer aí o que essa reunião deliberou e o que a gente vai ter daqui para frente de pauta legislativa acerca desse tema. Bom, Rafael, eu entrei um pouco atrasado, meu caro amigo Volney, grande companheiro de todas as horas de jornada, né, Volney? Quero lhe cumprimentar a querida Elisângela, quero cumprimentar a Paola, que participou comigo de uma reunião, vamos dizer assim, né, Paola, mais administrativa, de informações, de como organizar a luta nesse próximo período, a deputada Sâmia Bonfim, e dizer para você que o prazer, a Fernanda, que está aqui em Brasília, eu vim também por pressão das duas, dela e da Fernanda. Eu e o Volney fomos obrigados a vir de nossos estados por conta da pandemia. Estamos aqui nessa frente de batalha de resistência aqui. E quando eu sugeri discutir a presença do senador Suplicy, sempre senador Suplicy, é porque se tem luta por uma renda básica de cidadania, tem o DNA do senador Suplicy. E eu quero, nesse momento, homenagear o senador Suplicy, pela figura, o homem público que ele é. Hoje, senador, quando a gente começa a discutir na Câmara, lá atrás, não queriam nem ouvir falar no projeto do Suplicy. Hoje, muita gente fala, está na hora da gente resgatar aquela ideia do Suplicy. Portanto, eu quero homenagear o Suplicy e dizer para todos e todas, eu não vou poder ficar o tempo todo, porque eu estou em 2 outros compromissos. Deveremos, Volney, dizer que amanhã, Volney, deveremos ter uma reunião amanhã, vamos ver se confirmam às 10 horas da liderança da oposição,
Mas o que é importante nesse momento para os nossos internautas, aqueles que estão nos acompanhando, é que essa questão as duas questões, tanto a prorrogação do auxílio emergencial, como a aprovação de uma renda básica de cidadania para o Brasil pós-pandemia, passam a ser absolutamente prioridades dentro das nossas ações no Legislativo. Quando nós conversamos hoje com algumas entidades, a Paola estava presente, nós discutimos como pressionar o Congresso na mobilização, na pressão, a exemplo do que fizemos na Lei de Emergência Cultural, a Lei Aldir Blanc, que foi um sucesso por conta da mobilização nacional que teve. Discutimos hoje na ideia central nossa, que é prorrogar o auxílio emergencial até 31 de dezembro. Mobilização dos deputados das bancadas estaduais, nós conversamos um pouco hoje, convenceu o Rodrigo Maia, o presidente da Casa, que é por iniciativa desta Casa, que nós aprovamos um auxílio emergencial de R$600, e na hora que o Bolsonaro mandar o projeto ou a medida provisória, que deverá a medida provisória prorrogando, alterando valores, nós temos que fazer um cinturão protetor para que ganhemos a maioria do parlamento para aprovarmos a renda, o auxílio emergencial até 31, domingo até 31 de dezembro. Por qual razão? Nós conversamos pela manhã. Porque é o período de calamidade pública que foi aprovado, foi decretado em função da pandemia. Aí vem a pergunta que alguns falam, mas e o orçamento? De onde virão os recursos? Nós aprovamos o orçamento de guerra. Esta Casa aprovou o orçamento de guerra. O governo pode gastar o que quiser sem ter nem limite do ponto de vista da lei de responsabilidade fiscal, nem de regra de ouro, nem nada. Porque, para nós, é o mínimo que esse país tem que fazer é prorrogar esse auxílio emergencial. É o mínimo de decência que nós temos que ter no momento de grave crise que o Brasil está vivendo, tanto a crise econômica como a crise sanitária. Então, nós trabalhamos bem hoje de manhã a ideia de fazer mobilização nas redes sociais para pautar esse tema. E o segundo é uma discussão, é um debate que nós temos que fazer mais estrutural, que é sobre a necessidade ou não, que para nós, assim, está colocado na ordem do dia, a aprovação de uma renda permanente, a partir daquilo que foi pensado lá atrás pelo senador Suplicy. Isso é fundamental. Vamos vincular isso à discussão da reforma tributária tão necessária, né? Importante para o momento. Como vamos fazer? É uma discussão que começa a se iniciar e, pelo que a gente tem percebido, o Volney é líder, eu também sou e participo de várias reuniões com o presidente da Casa, há disposição de tratar desse tema. Há discussão para tratar desse tema. A crise, a desgraceira que essa crise está causando às famílias brasileiras, também colocou temas sempre recorrentes, com muito mais força na ordem do dia. É preciso mobilizar o país, porque essa crise vai assumir um pico, talvez, no segundo semestre, que ninguém vai suportar, a crise da pandemia e, ao mesmo tempo, a crise econômica. Nós vamos ter uma legião de brasileiros e brasileiras completamente desassistidos de tudo, está perdendo emprego, está perdendo tudo. E se tem um tema que nós consideramos que é fundamental, senador Suplicy, demais companheiro Volney, a deputada Sâmia, é exatamente essa questão da renda, que nós precisamos focar e encarar isso com absoluta prioridade do ponto de vista da liderança da minoria. Por isso que eu abro aqui essa reunião. Rafa, você que vai fazer a mediação aí, para dizer que é central e há da nossa parte. O Volney está aqui, sabe, que é ali do PDT, a Sâmia, que é do PSOL, e eu que lidero a minoria. Toda a oposição, o PT, o PDT, o PSOL, o PCdoB, o PSB, a Rede, todos estamos com muita disposição de focar, dentre tantas ações que nós fazemos no Congresso Nacional, nessa questão, prorrogação do auxílio e a discussão mais estrutural da renda básica de cidadania para os brasileiros e brasileiras que tanto precisam. Por isso que a gente quis fazer esse bate-papo, e
e agradecendo de antemão os internautas que estão nos acompanhando. É isso aí. Muito obrigado, deputado. Deputado José Guimarães, que é líder da minoria na Câmara e faz essa articulação para que os partidos da oposição e tentar conquistar os partidos do centro, até os partidos de direita, aí, para tentar conseguir construir uma renda que dê esse auxílio num momento como esse. Para comentar um pouco como é que está essa luta agora, eu vou chamar a Paula Carvalho, que é da Rede Brasileira de Renda Básica. Paula, eu queria entender o seguinte, vocês estão desde o início nessa luta, né? Vocês viram o auxílio emergencial nascer como uma ideia que vocês proporam, trouxeram para o Congresso Nacional, mas virou realidade. Apesar do governo Bolsonaro, né, queria pagar apenas R$200, e essa realidade não foi completa, né? Essa renda chegou para cerca de metade, 60% dos que deveriam receber. Como você vê esse processo de conseguir construir uma coisa que antes muita gente achava impossível, e agora, como você vê essa luta para prorrogar esse auxílio emergencial que é tão importante em tempos de pandemia e pandemia prolongada, né? Bom, boa tarde. Primeiro, dar uma boa tarde para quem está nos assistindo, né, nessa tarde de sexta-feira. Aqui no Rio Grande do Sul, da onde eu falo, está bem frio hoje. Então, hoje quero agradecer aos deputados, à deputada Sâmia, agradecer a Elisângela, mas preciso fazer referência porque a gente não luta só esse ano pela renda básica. Eu sou da Rede Brasileira de Renda Básica e o meu presidente de honra está aqui na nossa live, que é o Eduardo Suplicy, que é meu companheiro de uma longa jornada, e com ele aprendo muito todos os dias. Mas muito antes, né, Suplicy, das pessoas acreditarem na proposta de renda básica, ainda achavam que a gente era maluco, nós já caminhávamos com muita convicção por essa luta. Então, eu preciso fazer referência ao meu querido Suplicy, que eu amo tanto e que me ensina todos os dias. Bom dizer, então, que a Rede Brasileira de Renda Básica compõe um grupo de mais de 160 entidades nacionais, que se juntaram, né, entendendo que o período da pandemia traria à tona todas as coisas que a gente já vinha debatendo, né, a situação do povo brasileiro, a fome, o desemprego e tantas outras mazelas que já eram muito presentes na nossa realidade. Então, nós nos mobilizamos e, a partir de uma grande campanha nacional, conseguimos mais de 600 mil assinaturas da campanha, e propusemos para a Câmara e para o Senado, então, que fosse revista a proposta inicial do governo. Eu não tenho dúvida que a participação desses deputados que estão aqui na nossa live foi essencial para que a gente conseguisse avançar naquela proposta que foi inicialmente apresentada, né? E aqui vou fazer referência ao valor, que é uma conquista, sim, dos movimentos e da oposição, que é os R$600, que nunca foi desejo do governo. E, em segundo, eu preciso, até pela minha história de vida e militância, fazer referência à questão das mães solo, que foi um grande avanço do ponto de vista das políticas públicas, reconhecer a necessidade das mulheres que têm essa tarefa sempre muito atrelada ao seu papel e um trabalho que é nunca reconhecido, né? Então, preciso aqui, em nome da deputada Sâmia, também fazer essa referência e agradecer, porque acho que isso é um completo avanço do ponto de vista das mulheres dentro da política pública, ainda mais da política de transferência de renda. Então, eu quero dizer que a gente tem procurado e conversamos bastante com as bancadas hoje, né? O deputado José Guimarães falou que nós tivemos de manhã. Nós estamos procurando os deputados e deputadas que nós acreditamos que tenham interesse e força política de fazer esse debate conosco. Nós tivemos o cuidado de não só propor inicialmente como se daria, né, o que nós propunhamos de renda básica emergencial, como nós nos propusemos a acompanhar a implementação desse auxílio emergencial. E nós produzimos e temos conversado com as bancadas sobre a necessidade, inclusive, da gente olhar para essa legislação e tentar, a partir desse olhar de quem acompanhou a vida das pessoas e como elas passaram dificuldade para alcançar essa renda emergencial, e vale a gente destacar como forma aqui, pelo menos simbólica, de demonstrar isso, que amanhã nós completamos 80 dias que foi lançado o aplicativo do auxílio emergencial, e nós ainda temos milhões e milhões de brasileiros que seguem em análise sem ter conseguido nenhum retorno do governo federal.
Então, é inadmissível, no nosso entendimento, pensar em acabar ou reduzir um programa que nem se implantou integralmente como deveria. E essa é a nossa luta. E é por isso que nós estamos conversando com os deputados e deputadas, com os senadores, com o próprio governo. Nós nos dispusemos a conversar todas as vezes, exatamente para que a gente possa, representando os movimentos e um pouco a fala do povo brasileiro, trazer para dentro do Congresso as nossas preocupações e os nossos anseios. É óbvio que nós queremos, sim, transformar numa renda permanente, mas nós sabemos que existe um período de emergência. Nós temos um número assustador de pessoas que estão, infelizmente, morrendo em virtude do coronavírus e que nós não podemos, em nenhum momento, acreditar que em 2 meses as pessoas podem retomar uma vida normal, né? Então, que isso seja o desafio aqui do nosso debate nessa tarde, que a gente possa refletir sobre isso com todo mundo que está nos assistindo. Agora, agora para falar um pouco desse impacto na vida das pessoas, a pessoa que recebe, mas também a gente tem que falar do impacto que essa política de auxílio emergencial da renda básica tem nos pequenos agricultores, nos pequenos produtores, porque muitas vezes o cidadão, né, recebe um auxílio emergencial, recebe seu Bolsa Família, ele vai gastar ali na comunidade, né? Então, qual que é a importância, Elisângela Araújo, para a população e para os pequenos produtores, a manutenção desse auxílio emergencial? Eu não apresentei, a Elisângela Araújo é da Contraf, que faz essa luta tão importante, que é a luta da agricultura familiar. Seja bem-vinda, Elisângela. Boa tarde a todos e todas. Quero agradecer o convite, né, que eu recebi do nosso deputado, líder da minoria, José Guimarães, que é um companheiro de grandes lutas juntas aí em defesa dos trabalhadores, das trabalhadoras. Quero também saudar aí a Paola Carvalho pela sua disposição, por estar compartilhando esse momento com você, Paola, a Sâmia, deputada, ao deputado Vonei, e também fazer uma referência aí ao nosso querido Suplicy. É uma honra, Suplicy, estar compartilhando desse momento com você, que sempre, né, foi o grande, como é que diz, entusiasta de todas essas construções da política, né, de renda básica emergencial, de todo esse processo de renda mínima que a gente já desenvolveu em alguns outros momentos, parte dessas políticas, a gente sabe do resultado, da importância que tem na vida das pessoas. Eu quero trazer alguns elementos nesse momento. Eu concordo que a gente está... a pandemia, né, ela só agravou um conjunto de questões de crise que a população desse país já vem vivenciando, da classe trabalhadora, de todas as populações, principalmente, né, as populações mais pobres, né? E a pandemia, claro, que veio agravar tudo isso, mas a gente já estava em uma situação onde o país não tinha nenhuma perspectiva, né, só desmonte de um conjunto de políticas públicas, de políticas que a gente tinha conquistado ao longo desses anos com muita luta dos movimentos sociais, das organizações sociais do campo e da cidade, no sentido de dar a oportunidade às pessoas. Eu sou uma agricultora familiar, eu sou aqui do interior da Bahia, da região, do território do Sisal, que é um território marcado muito por muitas lutas dos trabalhadores e das trabalhadoras do campo, agricultores e agricultoras familiares, de conquista e de processo de organização social. E tenho uma militância também a nível nacional, tenho a oportunidade de conhecer as várias realidades e dimensões que a gente tem nesse contexto político. Quando a gente teve a oportunidade do Bolsa Famílias e outras rendas, a gente sabe o quanto deu o mínimo de dignidade para as pessoas, que é ter acesso à alimentação, que é um direito básico, né? Um direito sagrado, você ter acesso, pelo menos, a se alimentar. Então, quando a gente dá esse primeiro passo na vida de ter uma oportunidade, porque quem passa fome, quem está com fome, só tem uma única coisa para fazer, para lutar, é ter o acesso à comida, né? A ter acesso à alimentação. E nós temos um contexto muito, né, diversificado nesse país. Nós temos uma agricultura familiar brasileira que produz alimento. Hoje, quase 70% dos alimentos consumidos pela população desse país
é produzido pela agricultura familiar e campesina de todo o país, né? Em todos os cantos deste grande Brasil. E essa agricultura familiar ela tem vários níveis, as pessoas, né, têm vários estágios. Tem agricultores familiares que já conseguem se organizar, nós estamos aí na briga também de um PL, de ações emergenciais, crédito emergencial, renda e tal, mas você tem um conjunto de trabalhadores, de agricultores que produz alimento em pequenas quantidades, e está ali em vários cantos desse país, e que a Bolsa Família tem sido um complemento, tem contribuído para a vida dessas pessoas, principalmente porque a gente tem tem várias situações de especificidade climática, tipo aqui, eu estou aqui num território que ele tem grandes estiagens, né? Tem momentos que é preciso ter alguma ação emergencial. E algumas políticas de transferência de renda, que no governo Lula, governo Dilma, aconteceu o exemplo do Bolsa Família e os programas que já vinham a partir do Fomizé, todo esse conjunto de ações contribuíram muito para a melhor qualidade de vida dessas pessoas. Essas pessoas começaram a ter a oportunidade de ter acesso à alimentação, pelo menos, né, uma alimentação que deu a oportunidade deles pensar em outras, né, e foi complemento de renda, e tivemos muitas pessoas que tiveram condições até de abrir mão desse auxílio após um tempo, quando ele conseguiu, né, dar passos no sentido de ir para o seu espaço de produção, de conseguir ter outras oportunidades. Então, a agricultura familiar, nós temos um contingente muito grande de trabalhadores e trabalhadoras nesse país da agricultura familiar, que estão no Cade Único, que depende, sim, desse auxílio. Muitos estão, nesse momento, acessaram, mesmo que o governo tirou, né, a gente ali, o Congresso aprovou que a agricultura familiar, os agricultores poderiam ter acesso, ele negou esse acesso a gente do auxílio emergencial, que foi uma luta, foi uma conquista nossa, dos partidos de esquerda, dos movimentos sociais, da luta do nosso povo, que a gente conseguiu. A gente queria um salário mínimo, né, nesse momento emergencial de pandemia, e eles queriam R$200, e a gente conseguiu conquistar os R$600. E mesmo assim tem sido uma situação muito, muito, muito triste, lamentável. Eu estou no interior aqui, estou vendo a situação das pessoas que se colocam, né, para fila, nas casas, nos bancos, nas casas lotéricas, humilhação para acessar, milhões de pessoas que ainda não tiveram acesso, e aí já vai ter que terminar esse programa. O que é isso, gente? Então, a gente está num momento muito difícil nesse país, que nós temos que ter uma grande unidade de toda a sociedade. A gente tem que chamar a atenção da sociedade brasileira. Não dá para ser desse jeito, com um governo que realmente, né? Então, mas muitos dos agricultores que estão no Cade Único, eles conseguiram, né, acessar, conseguiram dar entrada. Muitos ainda até hoje esperam ser analisado o seu benefício, e outros nem conseguiram acessar, porque não permite o agricultor familiar fazer parte do auxílio emergencial para a pandemia agora. E aí, por isso que nós estamos também com essa grande luta do conjunto das organizações sociais, movimentos populares de todo o Brasil, movimento sindical do campo, para ter também um crédito emergencial para esse agricultor familiar que já tem um mínimo de estrutura que pode acessar um crédito. Então, assim, a gente está sem nenhuma cobertura. É um segmento importante para a produção de alimentos, para a produção de alimentos saudável, é um segmento importante para o desenvolvimento econômico e social do país, e está fora da única conquista, que é esse auxílio, com todos os problemas que nós estamos vivendo, né? Vivenciando, atravessando tem sido humilhante para muitas pessoas ter acesso a esse benefício de R$600. Agora a gente já chega ao final, né? E ainda mais o governo dizendo que vai reduzir esse valor e que não vai ter mais isso. Gente, é um processo assim, que a gente não dá mais para segurar num desgoverno como está vivendo no Brasil. É preciso a gente ter um processo, né, de organização, de defesa da vida e da democracia nesse país. Então, a agricultura familiar brasileira, até hoje, que é quem produz alimento, produz a vida, né, responsável pela vida, não teve nenhum amparo desse governo federal, com nenhuma política, nem de transferência de renda, nem de apoio produtivo, nada. Então, a única oportunidade, que foi luta nossa também, a gente está fora, e os que entraram,
né? Foram uma pouca quantidade porque estão no CAD único, no cadastro único, mesmo assim está na humilhação de não ter sido analisado os seus benefícios e na hora que vai receber esse salário, esse auxílio, é uma humilhação tão grande que a gente fica assim, sabe? As pessoas estão vulneráveis ao contágio da pandemia, né, do vírus. É uma coisa assim terrível que a gente está vendo nesse país nesse momento. Então, eu agradeço estar aqui com vocês, partilhando desse bate-papo, dessa live, desse momento. Quero também saudar todos que estão nos acompanhando, com deputados comprometidos com essa nossa causa, com essa luta, com essa pauta nossa, com os companheiros dos movimentos e com, né, nosso grande Eduardo Suplicy, que sempre foi um defensor, sempre foi o idealizador de um projeto como esse, que a gente sabe o que é importante, o que transforma a vida da pessoa quando ele tem, de fato, pelo menos o acesso, né, à alimentação, não passar fome, que é isso, essa grande batalha que um auxílio desse pode trazer na vida da pessoa, é o direito, pelo menos, a se alimentar. Muito obrigado, Elisângela. Esse ponto de vista, né, de quem produz, de quem quer garantir o seu meio de subsistência, é muito importante para nós. Muito obrigado pela sua participação. A gente aqui também vê o auxílio emergencial como uma maneira de garantir o isolamento, né? Então, assim, tentar diminuir, como está tentando o governo Bolsonaro, é inviabilizar o isolamento de muitos. Mas falando também da renda básica, né, como uma proposta que é super importante na pandemia, mas também importante em outros momentos, a gente vai trazer, como disseram antes, né, o patrono dessa proposta. Ele que tem uma proposta, salvo engano, desde 2005, que pauta a renda mínima, a renda básica para os cidadãos. Senador Suplicy, ex-senador, agora vereador por São Paulo. Como você vê, né, a importância de uma renda básica num momento como esse e também os impactos na economia, numa economia que está parada, em boa parte ela está se desindustrializando, e como uma renda básica também pode ajudar a economia a girar e ter um efeito, pelo menos, de segurar essa desaceleração que a gente está vendo. Muito obrigado, Rafael Barroso. Agradeço muito o convite da liderança da Câmara, da minoria na Câmara. Querido deputado José Guimarães, agradeço muito este convite e para mim é uma satisfação estar aqui conversando com pessoas pelas quais tenho muita afinidade e amizade, como a Sâmia Bonfim, que é companheira do PSOL ali na Câmara Municipal, batalhamos tanto junto às organizações sociais pelos mais diversos motivos. A Elisângela Araújo, que bom saber que os trabalhadores da agricultura familiar e trabalhadoras estão juntos nessa batalha. A Paula Carvalho, que na rede brasileira tem tanto dado contribuições, acho formidável que esteja, por exemplo, hoje nas reuniões aí com os parlamentares, e ao Volney Queiroz, que bom estarmos juntos nessa batalha, e você como um companheiro do PDT, e vamos juntos continuar a nossa batalha. Permita, querido José Guimarães, trazer aqui um amigo que ele é um amigo de alguns séculos atrás, mas é importante na discussão presente, porque como o presidente, ainda naquela reunião ministerial de 22 de abril, divulgada para todo o país, ele resolveu dizer que, como solução, ele está querendo armar todo o povo brasileiro, né? Então, eu acho que seria importante nós trazermos aqui uma pessoa que ele precisa conhecer melhor. Eu até venho sugerir, quem sabe, José Guimarães, Volney Queiroz, Sâmia, vocês possam dar um livro desta pessoa para o presidente mudar de opinião, né? Aqui vos trago a figura de
eu preciso. Aí é difícil mudar de opinião esse Bolsonaro. É difícil, né? Mas quem sabe se ele conhecer bem este personagem que nasceu e viveu no início do século XVI lá na Inglaterra. Ele foi um homem de enorme influência. Havia estudado para ser sacerdote, estudou teologia e filosofia, mas eis que, antes de ser padre, o rei Henrique VIII o convidou para trabalhar na corte. E lá ele se tornou um homem de extraordinária influência. Ele foi embaixador em Flandres, onde começou a escrever este livro. Depois foi presidente da Câmara dos Comuns. Certo dia, o rei Henrique VIII disse para ele: escreva para mim uma justificativa para eu me casar de novo, porque minha mulher não me dá herdeiros. Mas eu não vou fazer isso, não é o que eu penso. Se você for visitar o parlamento inglês lá em Londres, logo na entrada você vai ver assim um espaço enorme, como se fosse uma catedral, e no meio tem um círculo. Aqui foi julgado e condenado Thomas More, daí decapitado por causa dessa sua recusa. Mas antes ele escreveu o livro Utopia, que no capítulo 1 de Utopia tem um diálogo do cardeal Morton com outros personagens, e estão debatendo a pena de morte, que não havia colaborado para diminuir a criminalidade violenta, os assaltos, os roubos, os assassinatos. E eis que, então, o personagem Rafael Itlodeu, contador de histórias, observa na conversa muito mais eficaz do que infligir estes castigos horríveis, a que não tem outra alternativa senão, de primeiro, tornar-se um ladrão para daí ser transformado em cadáver, é você assegurar a sobrevivência das pessoas. E, com base nesta reflexão, um amigo de Thomas More enviou para o prefeito da cidade flamenga de Bruges um tratado de subvenção aos pobres, onde, pela primeira vez, propõe a sobrevivência dos habitantes de Bruges. E, por esta razão, meus queridos, minhas queridas, é que Thomas More é considerado um dos que melhor fundamentaram o direito a uma renda para toda a população. E, então, quem sabe, vocês possam dar com uma dedicatória especial, numa hora dessas, que encontrarem o presidente, o livro Utopia de Thomas More, para que, então, venhamos a unificar, a tornar universal a renda básica de cidadania. Permita, então, nesses poucos instantes, eu aqui dizer, olha, o auxílio emergencial é um passo muito importante na direção da renda básica de cidadania, como também o é o Bolsa Família. A Lei 10.835 de 2004 diz que a renda básica de cidadania universal e incondicional para todas as pessoas, inclusive os estrangeiros aqui residentes há 5 anos ou mais, será paga a todos, até ao José Guimarães, a Elisângela, a Sâmia, ao Volney, a Paola, a mim, ao Pelé, a Xuxa, ao mais bem-sucedido empresário brasileiro. Sim, obviamente, os que temos mais colaboraremos para que nós próprios e todos os demais venhamos a receber. E que vantagens há em relação ao Bolsa Família ou ao auxílio emergencial, que tem condicionalidades de educação, de alimentação, de saúde ou de rendimento? Primeiro, eliminamos inteiramente qualquer burocracia envolvida em ter que saber quanto cada um ganha no mercado formal ou informal. Eliminamos qualquer estigma, o sentimento de vergonha da pessoa precisar dizer só recebo tanto, e por isso preciso tal complemento. Eliminamos o chamado fenômeno da dependência, que acontece quando tem um sistema que diz quem não recebe até certo patamar tem o direito de receber tal complemento.
e a pessoa está por decidir, vou ou não iniciar essa atividade que vai me render esse tanto. Mas se eu iniciar a receber esse tanto, e aí vem o governo e me retira o que eu estava recebendo naquele programa, eu talvez entre na armadilha da pobreza ou do desemprego e desista. Então, mas será que vai causar a ociosidade? Todas as experiências, e eu, inclusive, tenho visitado tantas experiências, por exemplo, na Namíbia, no Quênia, em janeiro passado, do ano passado, estive lá por 8 dias, vendo uma notável experiência nas vilas rurais do Quênia. A primeira pergunta que eu fiz aos casais é: vocês começaram a trabalhar mais ou menos depois começaram a receber os $22 por mês? Trabalhamos muito mais, porque conseguimos adquirir instrumentos de trabalho que aumentou extraordinariamente a nossa produção e assim por diante. Ora, mas qual é a principal vantagem da renda básica de cidadania? É do ponto de vista da dignidade, da liberdade real do ser humano, de que nos fala Amartya Sen em Desenvolvimento como Liberdade. Desenvolvimento, se for para valer, deve significar maior grau de liberdade real para todos. Então, para aquela mulher que, não podendo dar de comer em casa para suas crianças, para a sua avó, resolve vender o seu corpo em algum lugar da cidade, ou para aquele jovem que, não tendo como ajudar no orçamento da sua família em casa, resolve se tornar o aviãozinho da quadrilha de narcotraficantes, como o personagem do Homem na Estrada, do Mano Brown, dos Racionais MCs. O dia que houver para si e para cada membro da sua família uma renda suficiente para atender às suas necessidades vitais, esta pessoa vai ganhar o direito de dizer: não, agora eu não preciso aceitar essa única alternativa que me surge pela frente, mas que vai ferir a minha dignidade, colocar minha saúde e vida em risco. Agora eu posso, quem sabe, aguardar um tempo, quem sabe fazer um curso aqui numa instituição na minha cidade, até que surja uma oportunidade mais de acordo com a minha vontade, com a minha vocação. É neste sentido, pois, que a renda básica de cidadania elevará o grau de dignidade e liberdade real para todos. E, felizmente, hoje, são inúmeros laureados com o Prêmio Nobel de Economia, inclusive os 3 últimos, que passaram a defender que está na hora de, sim, tornarmos a renda básica de cidadania universal e incondicional uma realidade. E, felizmente, o Brasil é o primeiro país do mundo que aprovou a proposta neste sentido. Então, cumprimento vocês e saúdo José Guimarães, Volney Queiroz, Sâmia Bonfim, que esteja se formando a frente parlamentar em favor da renda básica de cidadania, que, segundo me disse o João Campos, já está se aproximando de 100 ou mais deputados federais e senadores que estão assinando a constituição desta frente. Acredito que pouco mais dias terá um número suficiente. Então, meus parabéns a todos vocês. Essas pessoas atingiram um auxílio emergencial agora e uma proposta de renda cidadã. A gente tem várias propostas legislativas. Uma delas foi feita pelo deputado Volney Queiroz, que também é líder do partido do PDT, que tem feito essa luta junto com a gente. Então, assim, desde já agradeço, Volney, por estar participando e também por estar encampando essa luta aí desde Pernambuco. Seja bem-vindo.
Boa tarde, Rafael, que coordena aqui nossa reunião. Muito obrigado pelo convite. Boa tarde, senador Suplicy. Eu tinha dito aqui a vocês antes de iniciar, logo quando eu entrei, viu, Guimarães, que se tivéssemos aqui numa reunião presencial, eu já teria feito uma selfie, já teria pedido um autógrafo aqui para o Suplicy. Boa tarde, a Paola, deputada Sâmia, a Elisângela, da Contraf. É um prazer estar com vocês nessa tarde de hoje. É uma grande honra para mim poder conversar com vocês sobre esse tema tão importante, né? E o senador Suplicy foi um visionário com relação a levantar esse debate e propor esse tema há tanto tempo, e só agora foi preciso uma pandemia, uma hecatombe do ponto de vista sanitário, do ponto de vista social, para poder o mundo e o Brasil, particularmente o mundo do CID geral, despertarem para algumas necessidades, né? O Brasil agora descobriu o tal do SUS, que passava, era sempre o patinho feio do serviço público brasileiro, e o Brasil descobriu o SUS. E o Brasil descobriu também o projeto de renda básica. Foi obrigado a se render diante da necessidade. Isso se dá num governo fiscalista, ultraliberal, né? Um governo absurdamente insensível, que tem que se render a uma realidade que era tão clara para alguém como o senador Suplicy. Para nós da esquerda sempre foi uma coisa, um debate, digamos assim, utópico, mas que hoje é uma pauta presente em todos os jornais, por todos os economistas, e é uma grande vitória do nosso campo, saber que nós nos antevemos a esses acontecimentos. E aí a gente vê o seguinte, eu apresentei um projeto de lei muito simples, o Guimarães tem um semelhante, tem outras propostas na Câmara acontecendo também. O meu era só de prorrogação por 3 meses, nos mesmos valores do que foram os 3 meses iniciais, R$600 por mais 3 meses, porque nós sabíamos que 3 meses seriam absolutamente insuficientes diante do que se aproximava de crise sanitária, de crise econômica. Mas nós sabemos que isso não é nada, é apenas um remédio de emergência para uma situação insustentável que o Brasil enfrenta e que o mundo enfrenta. E como é que os países do mundo estão enfrentando isso, né? Os nossos internautas, também aproveito para agradecer a audiência e cumprimentá-los. A Alemanha já se prepara para dedicar 25% do seu PIB para recuperar a economia e para não entrar em recessão. Os Estados Unidos imaginam gastar 10% do seu PIB para socorrer a economia e socorrer os que mais precisam. Enquanto isso, o Brasil só fala em quanto vai custar. Quanto isso vai custar, não tem dinheiro para isso. Tal. E eu costumo dizer, senador Suplicy, que é muito difícil fazer as coisas no parlamento para quem é pobre, para quem mais precisa. É muito difícil, as coisas sempre... Para quem é rico... Você vê, a primeira coisa que foi feita nessa pandemia foi um socorro para as companhias aéreas. Aí você pergunta, e quanto foi gasto? E quanto foi a renúncia fiscal? Ninguém sabe, porque isso não importa. Importa que elas foram socorridas. Agora, se você fala num auxílio à agricultura familiar, por exemplo, que é uma coisa que eu tenho muita relação da minha cidade, do meu estado, a gente implementou lá em Caruaru, de onde eu tenho base eleitoral, um cinturão verde, onde a prefeitura do PDT começou a comprar toda a merenda escolar e a alimentação dos hospitais na agricultura familiar, no MST. Isso virou uma coisa linda de se ver lá e é um case hoje do MST no Brasil. Então, quando a gente quer para essas pessoas, é tudo muito difícil. Tem que fazer conta, não cabe no orçamento, vai extrapolar aquele maldito teto de gastos, que é teto somente para os pobres, para os vulneráveis. Então, é lamentável que a gente esteja vivendo isso. Mas eu não quero me alongar, obviamente, eu me sinto aqui numa situação muito mais de aprendiz diante de tanta gente competente e verdadeiros experts nesse assunto, mas eu queria dizer o seguinte, que nós imaginamos, e eu acho que foi esse o pensamento do senador Suplicy quando propôs a renda básica, que a renda básica era um primeiro passo que começaria com o Bolsa Família. O Bolsa Família era a fase incipiente, a fase inicial. E, a partir daí, isso se daria implementado da forma que ele tão brilhantemente expôs aqui, que eu passaria a tarde ouvindo a exposição dele, que era até chegar
a universalidade dos cidadãos brasileiros e até dos estrangeiros, como ele acrescentou, que estivessem morando, residindo no Brasil. Mas eu acho que nós podemos continuar com essa luta. Eu acho que é uma luta que é uma bandeira da oposição, é uma bandeira da esquerda, é uma bandeira dos nossos partidos, é uma bandeira do PDT. E eu acho que a gente, primeiro, tem que lutar para garantir que esse auxílio emergencial seja prorrogado. Vamos lutar por 3 meses, por 2 meses, depois a gente entra noutra luta para conseguir até quando? É a pergunta que a imprensa faz a gente. Eu digo até quando for necessário. Até quando for necessário. O governo brasileiro precisa parar de tratar esse assunto como quem joga banco imobiliário. Banco imobiliário é um joguinho, acho que a Sâmia não se lembra disso, porque é mais jovem, mas a gente ficava pobre, ficava rico, comprava empresa, comprava indústria, vendia, e ali não tinha nenhum reflexo, que era apenas um jogo. O governo só é planilhas e números, ele esquece que por trás tem vida de pessoas. Pessoas morrem, pessoas sofrem por conta da insensibilidade do governo. Então, eu acho que a gente tem que lutar para fazer com que esse auxílio seja esse socorro emergencial, e não podemos abandonar, aproveitar que a pauta mundial é essa, para a gente se juntar com gente tão boa como a Paola, para que a gente possa implementar um estudo de fôlego, para que a gente possa encontrar uma forma de fazer um atendimento universal. O Brasil é pioneiro em algumas propostas, como o SUS, que é um sistema lindo, que é único no mundo, e de seu tamanho gigantesco, e o Brasil tem capacidade para fazer essa implementação e ser pioneiro nesse projeto de renda básica aos cidadãos, que possa atender essas pessoas. E eu deixaria aqui uma sugestão. Eu não sei se isso o senador e a Paola vão aprovar, mas eu acho que o caminho seria que nós fizéssemos essa digamos, transição, aplicando esses recursos nas crianças. Porque nas crianças a gente chega às pessoas que são mais pobres, que normalmente têm mais filhos, maior número de filhos, e a gente contorna aí a questão da informalidade, que as pessoas que o senador se referiu. As pessoas fazem aquela conta. Se eu vou passar a receber esse auxílio do governo, eu vou ter que parar de fazer esse comércio, esse empreendimento aqui, porque eu tenho que fazer a conta de qual é que vai me dar mais dinheiro. Então, se a gente investir nas crianças, a gente investe no futuro, a gente garante uma abrangência maior e a gente consegue, então, reforçar esse contorno à informalidade. Então, boa tarde a todos, dizer que é um prazer e uma honra para mim estar aqui junto da Paola, junto da deputada Sâmia, da Elisângela, do nosso líder Guimarães, aqui ouvindo e já me sinto muito honrado em estar aqui ao lado da imagem do senador Suplicy, coordenados aqui pelo nosso colega Rafael, amigo, que tem nos auxiliado aí nos trabalhos da minoria. Estou aqui junto com vocês, espero ter sido útil a nossa participação e dizer aos que nos escutam, que nos ouvem, que nos assistem pela internet, que essa é uma luta de nós todos. E nós, que somos parlamentares, eu que sou líder da bancada do PDT, uma bancada que está também debruçada sobre esse tema, e eu conversava hoje com o João Campos, do PSB, que é do meu estado, que está fazendo também um estudo aprofundado desse tema, e nós possamos todos juntos conseguirmos essas vitórias tão importantes para o nosso povo. Muito obrigado a todos vocês, para mim é uma honra estar com vocês. Muito obrigado, deputado Vônei Queiroz, deputado que está nessa luta. E, assim, algumas falas comentaram, né, dessa frente que está sendo construída pelo deputado João Campos, que é do PSB da Bahia. É mais uma frente de luta, né, que vários partidos da oposição estão se somando. Você que está assistindo aí de casa agora, não deixe de deixar seu like. Vai lá, curta a página da Liderança da Minoria, curta a página que está retransmitindo essa live e compartilhe para que mais gente veja, né? A gente está na metade para o final do nosso debate, mas você pode contribuir nessa luta também. A gente vai receber aqui uma deputada que é muito importante para os setores progressistas, deputada de São Paulo, deputada Sâmia Bonfim, do Partido Socialismo e Liberdade. Ela tem uma série de propostas legislativas nesse tema. Um deles tem a ver também com as mulheres trabalhadoras que muitas vezes estão com sua atividade laboral impedidas pela pandemia, né? No caso, por exemplo, das professoras que não podem exercer sua atividade, e algumas delas, né, no caso de professores estaduais, não estão nem recebendo porque são professores eventuais. Então tem essa receita frustrada. Isso também mexe com um tema muito importante, né, que é a educação. É impossível a gente voltar nossa economia
sem pensar também nas escolas, né? Os pais não vão ter condição de ter alguma tranquilidade ou voltar para trabalhar quando for possível se os seus alunos não tivessem, seus filhos não estejam com escola, né? Então, acompanhar, né, e dar esse suporte às professoras é muito importante. Então, deputada Sâmia, você pode comentar um pouco sobre o seu projeto e também falar como isso afeta a economia como um todo? Sim, bom, primeiro eu quero te agradecer, Rafael, pelo convite, por ter organizado essa live, cumprimentar o deputado Volney, também o deputado Guimarães, a Paola e a Elisângela, fundamental a participação da sociedade civil, comandada por mulheres, muito legal o papel que elas desempenham, e também cumprimentar o querido senador vereador Suplicy, com quem eu compartilhei várias lutas, né, na Câmara Municipal, e que, bom, eu também sou uma das testemunhas, assim como todos os demais dessa live, da história e da luta que o Suplicy tem há muitos anos para a implementação da renda básica da cidadania. Todos nós, felizmente, já escutamos algum depoimento, algum discurso do Suplicy nesse sentido, e eu sinto que hoje é momento de toda a sociedade abraçar essa luta. Mas a gente sabe que não é uma luta fácil, né? Porque, primeiro, foi um processo muito grande, bastante desgastante, infelizmente, de enfrentamento com o governo Bolsonaro para poder implementar o auxílio emergencial. E aí você mencionou, inclusive, um dos projetos, né, que eu apresentei, que, inclusive, foi aprovado em plenário de maneira consensual, junto à possibilidade de extensão do auxílio emergencial para outras categorias, que era para que professores de contratos eventuais, que são muitos deles aqui no estado de São Paulo e mesmo no município, há muitos professores que são contratados via contrato temporário, ou seja, recebem de acordo com o número de aulas que eles dão e que no contexto da pandemia, portanto, estão sem aula, porque não são professores permanentes, né? Eles substituem professores que se ausentam e, portanto, estão sem renda no contexto da pandemia e estão dependendo de doações, de cestas básicas, vejam, professores da rede pública, né? Nós conseguimos no Congresso que fosse aprovado, possibilitado o auxílio emergencial também para eles, mas depois o presidente Bolsonaro vetou essa possibilidade, assim como vetou para entregadores de aplicativos, motoristas de aplicativos, taxistas e tantas outras categorias. Mencionei esses, mas é importante dizer o número de pessoas que está excluída do acesso ao auxílio emergencial. Esses dias tive uma reunião com a Paola e com outros representantes de entidades que estão acompanhando bastante, que foram fundamentais, inclusive, para o diálogo na sociedade e no Congresso, para a implementação do auxílio emergencial, mas todos os dias chegam relatos de famílias e principalmente de mulheres que não estão conseguindo receber o auxílio emergencial. Então, eu diria que acho que são 3 etapas daqui em diante da luta pela renda dos mais vulneráveis no país, né? A primeira delas é garantir que todos aqueles que estão tendo o acesso negado recebam imediatamente. Ainda hoje vão se completar 80 dias, como a Paola muito bem colocou, da inauguração do aplicativo da Caixa para ter acesso ao auxílio emergencial, mas ainda hoje, diariamente, chegam relatos de pessoas que têm direito, mas que não estão recebendo. E eu quero destacar justamente as mães solo, aquelas chefes de família, que nós conseguimos garantir que recebesse duplo benefício a partir de uma emenda que nós apresentamos, que também foi aceita por todo o Congresso, mas que, infelizmente, o governo acaba colocando uma série de burocracias e de empecilhos para que essas pessoas que mais necessitam recebam o auxílio. Então, acho que essa é a primeira etapa da nossa luta daqui para frente. A segunda etapa, Rafael, eu diria que tem a ver justamente com a expansão, né, a possibilidade de renovar esse auxílio até o final do ano com nenhum centavo a menos. Hoje, mais cedo, eu estava lendo um pouco da apresentação do governo Bolsonaro sobre qual é a política que ele quer apresentar, né? Substituir tanto o auxílio emergencial como o próprio Bolsa Família por algo que ele chama de Renda Brasil, que, em outras palavras, significa a redução do número de beneficiários e a redução também do valor desse benefício. Ele alega que, boa parte das pessoas que
estão desempregadas, elas não devem ser colocadas nessa categoria dos mais vulneráveis. Então, supostamente, o projeto do governo seria criar empregos para essas pessoas e não fazer um programa de transferência de renda. Agora, é muita hipocrisia, é muito cinismo, na verdade, por parte do governo, do Paulo Guedes, apresentarem essa agenda agora, porque nunca foi a agenda do governo Bolsonaro. E fato é que as condições econômicas, também por responsabilidade deles, vão ser muito difíceis daqui para frente, né? Justamente porque eles estão com essa lógica de enxugar gastos no momento em que a prioridade é salvar a vida das pessoas e salvar a condição de vida das pessoas, ou seja, que elas tenham o mínimo de renda para sobreviver. E as previsões para a economia são muito catastróficas. Se prevê que vai ter uma retração de aproximadamente 10% do PIB nesse segundo trimestre de 2020. É histórico, acho que há décadas esse patamar não se desenvolvia no Brasil. E desde o início da pandemia já foram mais de 2 milhões de pessoas que procuraram para que tivessem acesso a novos seguros de desemprego. Estou falando de pessoas que formalmente procuraram, mas os dados podem ser ainda piores. Ou seja, é necessário postergar o auxílio emergencial até o final do ano, e aí entra, claro, na terceira etapa, que eu tenho muita felicidade de estar dividindo esse espaço, inclusive, com o vereador senador Suplicy, porque diz respeito a essa luta histórica por uma implementação de uma renda permanente, para que as pessoas tenham condição de sobreviver. E se tem uma lição que essa pandemia apresentou para o mundo inteiro, principalmente para os governos de uma lógica liberal ou de uma lógica ultraliberal, né, que estão há anos implementando austeridade, redução completa do Estado e dos direitos sociais, é de que o Estado é fundamental para a manutenção dos direitos mais essenciais, para que as pessoas não morram num contexto de calamidade como que a gente vive, que inclusive para que a economia tenha a condição de sobreviver também e se desenvolver no futuro. Mentem aqueles que dizem que estão escolhendo entre a economia e a vida das pessoas. Na verdade, eles estão escolhendo acabar com as duas coisas. As pessoas estão morrendo na fila porque não têm acesso a um SUS de qualidade, porque sucatearam e seguem sucateando, mas também estão morrendo de fome porque o governo não garante auxílio emergencial. E isso também tem impacto na própria economia, porque se as pessoas não têm dinheiro, as pessoas não consomem. Se as pessoas não consomem, a economia não cresce e não se desenvolve. Por isso que essa renda permanente ela é fundamental para a sobrevivência do povo, mas também para a sobrevivência econômica do país. E eu acho, Rafael, deputados, vereador, enfim, companheiras, Elisângela e Paola, que é possível construir um movimento a partir da sociedade, de pressão junto ao Congresso Nacional, para que a gente consiga estabelecer a renda daqui para frente. Para o governo reduzir o valor, que é a ameaça que ele fez, ele precisa criar uma medida provisória, ou a saída dele é ter uma renovação da renda, e como o deputado Guimarães já colocou, dinheiro tem para isso, porque nós votamos e aprovamos o orçamento de guerra. Mas, para além disso, é necessário desde já a articulação em torno desse projeto de lei, de uma lei permanente. Nós estamos construindo esse projeto também junto aos demais partidos da oposição, e eu tenho certeza que, se a gente souber construir um amplo diálogo com a sociedade, vai ser possível ter essa conquista mínima, né, para que o povo brasileiro tenha dignidade e sobreviva nos próximos anos. É isso, eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Deputada, muito obrigado. Meio chama atenção esse duplo discurso do Bolsonaro e essa falta de visão, né? O governo parece, com esse liberalismo radical, ele ignora os efeitos para a economia de um auxílio emergencial, né? O tanto que movimenta a economia, o tanto que os pequenos negócios se movimentam com a população tendo o mínimo de poder de compra, né? É a pequena bodega ali que vende pão, alimentação básica ali, que se beneficia diretamente com esse povo com algum recurso aí de subsistência e tal. Então é uma coisa boa para o social, mas também muito importante para a economia, como os vários estudos do Bolsa Família demonstravam aí também do seu fator multiplicador. A gente está chegando na última fase do nosso debate. A gente vai contar agora com falas finais de cada um dos participantes, falas breves, mas também com muita emoção e muito conhecimento sobre o que vai ser daqui para frente, né? O que a gente pode esperar nos próximos momentos, nos próximos períodos, visto que o governo quer diminuir, né, chegando aí
os próximos 3 meses, né, acabar já esse recurso. Esse é o plano que está sendo desenhado, que foi divulgado pelo ministro Ramos e que parece também estar confirmado aí na agenda do governo. Mas a gente vai tentar impor a nossa pauta. Qual é a nossa pauta? Que que dure essa calamidade, a gente possa sim contar com auxílio para a população que mais precisa, e também a nossa pauta para que esse auxílio chegue de fato às pessoas e não fique sempre eternamente em análise. Então vamos seguir a mesma ordem da fala inicial, colher agora a participação da Paola Carvalho, da Rede de Renda Básica Cidadã. Paola, o que você acha que tem daqui para frente? O que a gente tem que se preparar? Como você tem visto, assim, como foi acolhida até agora essa sua proposta, essas suas demandas aí de prorrogação, mas também não só para a esquerda, que a gente sabe que a gente está nessa linha, mas também para além, né? Como que os outros partidos têm acolhido essa proposta de vocês? Então, assim, muito bom tu dizer isso, porque me parece que há um ambiente na Câmara dos Deputados muito aberto a uma discussão sobre a ampliação do auxílio emergencial, né? Eu acho que o grande diferencial desses deputados que hoje compõem aqui a nossa mesa de debates nessa live, né, é para onde nós vamos. E é isso que eu quero propor um pouco a reflexão aqui nesse final de debate. Nós, infelizmente, temos algumas marcas nos últimos anos que nos preocupam, e por isso a gente está fazendo a luta para que não percamos nada do que conquistamos, né? Então, que a gente já vem perdendo muito. Então, eu acho que quando a gente vem discutindo, né, a necessidade da gente ampliar o auxílio, a renda emergencial até o final do ano, por esses valores, é porque temos muito ainda a aperfeiçoar do ponto de vista da proteção social no Brasil para que a gente consiga avançar para uma renda permanente. E o que me preocupa muito, e eu quero fazer essa observação aqui, é que o número de pessoas que solicitou o auxílio emergencial e que o governo diz que são invisíveis, porque não imaginava que tantas pessoas solicitariam o auxílio, os movimentos vinham afirmando isso há muito tempo. Eles não são invisíveis para nós. Por exemplo, nós conhecemos essas pessoas. Então, eu quero dizer a vocês que eu fico bastante preocupada quando eu vejo 43 milhões de brasileiros e brasileiras com auxílio negado e ainda 10 milhões em análise. E, infelizmente, alguns aprovados que não entendemos por quê, como o dono da van, que tem um CPF que eu imagino que faça imposto de renda, né? E que, se há um cruzamento, por que o cruzamento não pega um CPF desses? Mas pega da dona Maria, que não tem conseguido receber o auxílio emergencial. Não é uma provocação, é uma reflexão, né? Para que a gente também entenda qual é o caminho que a gente vem, porque se nós pegarmos um pouquinho antes da pandemia, nós temos duas coisas que me chamam muito a atenção. O governo Bolsonaro, ele foi o governo que mais desligou famílias do Bolsa Família. Foi 1.200.000 famílias desligadas e 2 milhões de famílias na lista de espera aguardando a possibilidade de entrar no Bolsa Família. Nós também temos uma outra marca, que agora, no meio da pandemia, fazia mais de 20 anos que o número de benefícios do INSS aprovados foi menor do que os negados. Foi 1.200.000 benefícios do INSS negados agora, gente, na pandemia. Então, eu quero fazer por que eu estou trazendo esses números, né? E números que a Sâmia referiu e que para mim é muito caro, né? Que, por exemplo, é o número de mulheres que conseguiram receber o que era direito, né? De R$ 1.200, que foi muito baixo, né? De 55 milhões que o governo informa que cedeu de auxílio emergencial, né? Que concedeu na primeira parcela, pelo menos, apenas 4 milhões são mulheres, são mães solo. Isto não é a realidade do Brasil. Então, a gente vem apontando esses caminhos e nós não deixaremos de apontar, porque é muito importante para nós do movimento que, primeiro, que a gente consiga fazer a renda emergencial chegar ao povo brasileiro que precisa, porque a gente sabe que esta é a alternativa de sobrevivência. Nós precisamos garantir as condições e por isso que, para além das solicitações de ampliação de tempo e a manutenção dos valores, nós pedimos muito que alguns detalhes da lei sejam cuidados pelos deputados e deputadas para que a gente consiga resolver esses problemas que estão mantendo as pessoas fora do auxílio. Isso para nós é fundamental e nós estudamos cada pedacinho dessa lei, exatamente porque a gente está na base conversando com as pessoas e vendo quem não está sendo beneficiado.
Então, para nós é muito importante, e eu tenho certeza que tanto a deputada Sâmia quanto o deputado Volney são parceiros nessa luta, mas nós precisamos criar entre nós consensos em relação a uma renda permanente, que ela não tire direitos do povo brasileiro, mas que ela seja uma construção, de fato, de direitos e de condições dignas. Como eu aprendi com o meu professor Suplicy, renda básica é dignidade, né? E a gente só permite dignidade, a gente só dá dignidade se a gente faz com que essa política efetivamente não gere humilhação, não gere as filas, não gere constrangimentos e tantas situações que a gente viu acontecendo agora. Então, eu, de novo, né, conclamo vocês, a gente tem feito o impossível à distância, né? Porque se nós pudéssemos estar aí na Câmara batendo em cada portinha, nós estaríamos aí, porque nos é muito cara essa pauta, e a gente sabe que o povo brasileiro, que está sofrendo muito com a crise sanitária, com a crise econômica e com a crise política que nós vivemos, precisa ter algumas retaguardas de proteção social, e a gente não tem dúvida que passa pela Câmara Federal essa decisão, e, fundamentalmente, essa marca está na mão de vocês agora, com a contribuição, óbvio, dos movimentos sociais. Então, quero de novo me colocar à disposição dos deputados e deputadas, do conjunto da sociedade que se propõe a discutir, e agradecer muito pelo espaço novamente. Muito obrigado, Paula Carvalho. Paula, que está nessa luta aí no dia a dia. A gente tem recorrido também, né, usado muito dos documentos que eles têm formulado para basear a atuação dos parlamentares. Então, a participação de vocês é tão importante quanto da Elisângela Araújo, que é da Contraf, que organiza a atuação dos trabalhadores do campo, os trabalhadores da agricultura familiar. A gente falou um pouco sobre essa dificuldade, você também na sua fala, Elisângela, da dificuldade, né, de alguns trabalhadores conseguirem sair desse em análise. Como você se sente assim, vendo que o Bolsonaro já queria R$200, depois o Congresso pressionou, subiu para 600, não conseguiu entregar para todo mundo e já quer acabar? Como você acha que a gente, enquanto cidadão, tem que enfrentar um governo que, no meio de uma pandemia, tira exatamente do que mais pobre? Então a gente tem que enfrentar o vírus, a pandemia, quase os gafanhotos e também o Bolsonaro, né, fazendo tudo que pode para piorar a vida do cidadão. Como vocês, como movimento social, têm lido esse governo e a abordagem com os que mais precisam? Bem, muito legal esse nosso debate aqui. Eu estou ouvindo, né, todos atentamente e assim, a gente sente que realmente é um debate muito prioritário, é um tema muito, muito caro para a gente e principalmente para os trabalhadores e as trabalhadoras do campo, né? Eu tenho a oportunidade de presenciar esse dia a dia, né? Ao mesmo tempo que a gente está no debate mais nacional, a gente chega lá até a comunidade, até a vida. Eu tenho dúvida que, assim, a proteção social, esse auxílio nesse momento de pandemia, onde se agrava todas as crises possíveis que já vêm sendo enfrentada pelo conjunto, né, da população desse país, principalmente os mais vulneráveis, os mais pobres e tal. Aí a gente sabe que é um único meio que para muitos nesse momento tem para sobreviver, para ter acesso ao alimento. É também a renda no dia que essas pessoas recebem esse auxílio. É claro que movimenta ali a comunidade, porque vai comprar o alimento, vai comprar coisa. Também nós estamos aqui num debate muito importante, que é a defesa da vida, né? A questão da saúde também, que está envolvida em tudo isso, está envolvido a questão da sobrevivência do alimento, está envolvido, né, a prevenção, a luta, a defesa da saúde, porque a gente tem um sistema de saúde que seria muito importante se ele tivesse um investimento correto, que deveria ter. O SUS é um sistema importante, mas nunca foi valorizado, sempre, né? Nós temos hoje uma medida provisória que prorrogou, né, congelou por 20 anos investimentos. Como é que um país, né, de saúde, de assistência social, como é que um país vai enfrenta uma crise dessa com uma medida dessa, né? Então,
tudo isso, né? A PEC 95, melhor dizendo. Então, isso é muito agravante nesse momento de crise, de pandemia. Então, para nós, trabalhadores e trabalhadoras, o que nos resta é lutar, né? Então, se a gente está buscando ânimo nos nossos potenciais, na nossa capacidade, na nossa resistência para enfrentar tudo isso que está acontecendo. Porque na vulnerabilidade, né, de contrair o vírus por falta de uma série de coisas, para você ter noção, a situação dos agricultores é tão grave. Nós estamos lá produzindo alimento, outros não estão nem tendo a condição. Quando produz, não consegue mais comercializar, as feiras estão fechadas, não tem nenhum mecanismo de circuito de comercialização. Por um outro lado, você não tem nenhuma rede de proteção, não conseguiu o auxílio, né, ter acesso. E, por fim, e ainda, antes de fato consolidar, a gente trabalhou muito. Eu, particularmente, fiz uma ação, porque eu também, né, tenho uma atuação no espaço da política, eu fui candidata a deputada federal e tal. Trabalhei muito com as pessoas, essa coisa da informação. A gente tinha dias aqui, uma equipe que a gente criou de atender mais de 200 pessoas. As pessoas também não têm dificuldade de ter um acesso a um aplicativo. Muitas dessas pessoas que precisam de um auxílio, foi preciso a gente fazer uma campanha com os nossos sindicatos, com as associações, com quem tem um computador, atenda, faça, ajude essa pessoa a ter acesso a esse aplicativo, a entrar, a dar entrada ao seu auxílio. Tudo isso, sabe, a gente passa por... um processo muito delicado, gente. Não é só ter ou não ter o auxílio, né? Que é a grande batalha de um governo, de um desgoverno, de um governo que realmente não está nem um pouco preocupado em ter, para ele, a pandemia, a morte, né? Já mais de 54 mil pessoas que já morreram, para ele isso não significa nada, né? Então, assim, o acordo que ele tem não é com... os acordos com as grandes empresas e com os grandes empresários e tal, não é com a população, não é com a vida das pessoas. Então, voltando aqui, eu acho que nesse momento, para nós, as organizações do campo e da cidade, os nossos parlamentares aí, têm um papel fundamental da gente construir essa grande unidade, fazer essa pressão social em todas as redes, em todos os espaços que a gente puder, no sentido da gente garantir, porque esse é o momento da crise, do pico da pandemia. Mas, pós esse momento, a situação vai estar muito pior e a gente tem que, de fato, consolidar uma condição de uma proteção social para que a gente não possa... né? Porque, assim, a fome está aumentando. As pessoas que estão passando fome, sem acesso à alimentação, está aumentando a cada momento no Brasil. Então, são situações, são ações como essa... É fundamental, a gente não precisa aqui nem explicar, porque todas as falas, todos que estão aqui, os nossos deputados, as nossas companheiras que estão na lida dos movimentos, sabem muito bem, né? E a população sabe, quem está nos acompanhando sabe do que a gente está falando, do que significa nesse momento ter essa renda. Eu presenciei situações assim, de pessoas que a gente conhece, amigos aqui na comunidade, quando recebeu... Olha, era a única coisa que eu tinha aqui nesse momento, agora eu vou comprar comida. E saiu para o mercado e a gente sabe que todo mundo foi comprar comida. Entendeu? Então, assim, esse é E, por um outro lado, a gente precisa ir criando uma rede, uma proteção social no Brasil. Esse é um momento de pandemia, é um momento emergencial. Precisamos que prorrogue esse processo. Precisamos também enfrentar o processo né, que esse governo dificulta. Essa coisa do aplicativo não funcionar, da gente não como é que disse, não analisar os pedidos, e tudo isso são obstáculos que ele impõe para que as pessoas não acessem realmente. Então, tudo isso a gente vai ter que enfrentar. E essa grande luta nossa, nesse momento, já estamos fazendo, né, para a prorrogação do auxílio, depois vamos fazer para uma manutenção, vamos criar um processo, retomada de política de rede de proteção social, porque a situação hoje econômica e social, a recessão, os problemas que os trabalhadores estão vivendo, que as populações mais vulneráveis do campo e da cidade estão vivendo, não é fácil. E pós esse pico da pandemia será muito mais desgastante, e a gente tem que, de fato, ter algumas ações, algumas medidas para também
o pós e a gente ir construindo condições reais para que essas pessoas tenham. Porque dizer que vai criar emprego no momento em que as pessoas não podem nem sair de casa porque vão se contaminar, porque não tem. Isso é um desgoverno, é uma falta de. É uma irresponsabilidade de um gestor público, né? Então, a que ponto chegamos no país? Com esse governo não dá mais, mas primeiro agora nossa luta no Congresso, nossa luta para garantir o auxílio, para prorrogar, manter o valor e a gente criar mecanismo para o pós-pandemia e para que, de fato, a gente tenha, que a gente sabe o que vai significar na vida da população desse país, economicamente, socialmente, e a gente ter uma rede de proteção social. E quero agradecer muito pela oportunidade de compartilhar dessa live, desse momento aqui, com o nosso deputado, com a nossa deputada aí, agradecer ao nosso Zé Guimarães por essa oportunidade, pelo convite, se colocar à inteira disposição para a gente continuar juntos nessa caminhada. Um abraço aí, Suplicy, que você continue com muita saúde na luta junto com a gente. Um abraço, Paola, Sâmia e o nosso também deputado, e a você que está ajudando aí, coordenando aqui a nossa atividade virtual. Um grande abraço também àqueles que estão nos acompanhando. Muito obrigado, Elisângela. Deputado Suplicy, o vereador Suplicy vai ter que sair, então já vou passar a fala para ele. Suplicy, qual que você acha que é a missão que você passa para a gente aqui nessa luta aí pela renda básica? Primeiro, é preciso estar transmitindo ao presidente Bolsonaro que, quando ele venceu as eleições, ele levantou o braço e disse: eu juro perante Deus e o povo brasileiro cumprir a Constituição, constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, no artigo 3º, construir uma sociedade justa, livre e solidária, promover o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza, a marginalização e promover e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos sem qualquer tipo de preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Ora, se ele quiser cumprir o que prometeu, jurou, e, além disso, também cumprir o seu programa de governo, que entregue ao Superior Tribunal Eleitoral, dizia com clareza que ele vai garantir uma renda mínima a todas as famílias brasileiras, como propõem os pensadores liberais, tais como Milton Friedman. Milton Friedman, sim, de fato, propõe a garantia de uma renda mínima através de um imposto de renda negativo. Permita lembrar quando o ministro Paulo Guedes esteve, em 3 de abril do ano passado, na Câmara dos Deputados, na Comissão de Constituição e Justiça, em resposta ao deputado Paulo Teixeira, sobre o que ele achava da renda básica de cidadania, a resposta dele foi a seguinte, abre aspas para Paulo Guedes. Curiosamente, outras ideias, como a renda básica que o Suplicy lançou e o Milton Friedman apoia. Então, se nós descarimbarmos e procurarmos o que há de melhor, nós vamos nos surpreender, nós vamos descobrir que poderíamos estar juntos fazendo coisas boas, em vez de simplesmente cair nessa briga que não está levando o Brasil para o lugar certo. Se o ministro Paulo Guedes quiser levar o Brasil para o lugar certo, então que ele aprenda com as suas próprias palavras e institua o que Milton Friedman propôs, que, conforme ele disse para mim na entrevista que eu fiz com ele no ano 2000, quando eu perguntei a ele como o senhor avalia a proposição de uma renda básica ou renda do cidadão comparada com a alternativa de um imposto de renda negativo. Resposta de Milton Friedman, pelo e-mail publicada no meu livro Renda de Cidadania. Uma renda básica ou renda do cidadão não é uma alternativa ao imposto de renda negativo. É simplesmente outra forma de se introduzir um imposto de renda negativo se for acompanhado de um imposto de renda positivo sem isenção, o que leva o professor Felipe Van Pares, maior autoridade sobre o tema da renda básica, autor desse livro Renda Básica, uma proposta radical para uma sociedade livre, uma economia sã, escrita com o seu colega
Yannick van der Voort, com o meu prefácio. Então, Philippe Van Parijs diz: esta é uma afirmação, a de Paulo Guedes, a de Milton Friedman, esta é uma afirmação muito clara da equivalência formal entre a renda básica e o imposto de renda negativo, que sugere que Friedman é a favor tanto de uma proposta como da outra. E se nós formos, portanto, transmitir ao Bolsonaro que depois de 1 ano e meio, se ele quiser, de fato, cumprir a Constituição como ele jurou querer fazer, se ele quiser avançar para atender estes objetivos fundamentais, o caminho está particulando do IPEA, que faz a sugestão de, com respeito ao Bolsa Família, ao salário família e o desconto de imposto de renda permitido às pessoas que têm maior renda por cada dependente até 16 anos, que é uma soma maior do que o Bolsa Família e o outro, se juntar os três, dá para fazer uma renda básica para começar para todas as pessoas até 16, se não até 18 anos. Então, acho que esse pode ser, sim, um caminho. Minha querido deputado Volney Queiroz, eu vou precisar sair, porque já começou outra conferência que eu me comprometi a fazer às 17 horas. Muito obrigado a vocês todos. Um grande abraço, felicidades, e me coloco à disposição de continuarmos nosso diálogo. Muito obrigado, vereador Suplicy, que é o patrono desse tema. Muito obrigado por ceder nosso convite e boa segunda live. A gente que está nessa pandemia, nesse ritmo de live atrás de live, mas é o caminho que a gente está encontrando para conseguir levar esses debates até vocês, participar e fazer pressão nesse governo para que mais gente se entre na nossa luta e pressione. Muito obrigado, Eduardo. Obrigado, um abração a todos. A gente tem as duas últimas contribuições. Deputado Volney Queiroz, por favor. Obrigado, Rafael. Eu, quando tenho debatido, conversado e até, às vezes, brigado com relação a esses enfrentamentos que a gente faz sobre o auxílio emergencial e a renda básica, eu estou meio sem paciência, às vezes, eu digo, bem, o que a gente precisa fazer é o seguinte, eu devolvo a pergunta, com qual o nível de pobreza e de miséria e de desigualdade a sociedade brasileira deseja conviver daqui para frente? Então, me responda você, o meu opositor no debate, ou no diálogo, ou na briga. Então, porque não adianta a gente querer fazer uma mansão com piscina no meio do Iraque, no meio da guerra. Então, as pessoas que têm dinheiro, que têm condição, que têm um salário, que têm uma empresa, eles têm que se conscientizar que não adianta ter uma vida boa no meio do caos. Então, ou a gente faz um país que seja minimamente justo para todos, ou essa injustiça vai bater na porta daqueles que têm mais. E aproveito só para finalizar, nos últimos 2 dias, eu vi declarações importantes que eu queria ler, que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, diz que o auxílio emergencial aumenta as chances de queda menor do PIB e que vai, aspas, incentivar o consumo. A Mônica de Bolle, que é economista da Universidade Johns Hopkins e pesquisadora do Peterson Institute, defende que os R$600 sejam mantidos até dezembro. Isso foi do Valor Econômico de ontem. O Marcelo Medeiros, da Universidade de Princeton, sugere tributar a renda e a propriedade para financiar a renda básica. Ou seja, eu tirei só esses 3 exemplos para mostrar como esse assunto está na pauta agora de tanta gente e de forma tão forte, de um leque tão amplo de pessoas e de ideologias. Então, acho que mais do que nunca é hora da gente, eu, Sâmia, e todos os companheiros, Guimarães e todos os companheiros dos partidos de oposição, da gente insistir nesse tema, colocar na pauta, falar com o Rodrigo, falar com o Davi Alcolumbre, montar essa frente parlamentar, enfim, trazer o assunto para a ordem do dia, porque só a nossa força vai fazer com que esse assunto sensibilize os demais partidos e que a gente possa, de fato, nos debruçarmos sobre esse assunto que é tão importante. Então, dizer que, para mim, foi uma honra estar aqui nessa tarde de hoje, agradável de sexta-feira, comandada aqui pelo Rafael,
com a presença aqui da deputada Sâmia, da Paola, do senador Suplicy, da Elisângela, dizer que estamos aqui à disposição de todos vocês para que a gente possa unir forças e transformar em realidade essa nossa utopia. Obrigado e foi um prazer. Muito obrigado, deputado Vônei. Muito bom poder contar com você. Agora, a deputada Sâmia Bonfim, do Partido Socialismo e Liberdade de São Paulo. Rafael, também quero agradecer ao debate, foi excepcional. Eu sempre aprendo muito quando eu escuto tanto as representantes da sociedade civil, dos movimentos sociais, mas também meus colegas deputados e com certeza também o vereador Suplicy, ainda mais nesse tema tão fundamental para a história dele, para a história do país. Dizer que para conseguir implementar o auxílio emergencial, a gente precisou fazer uma batalha muito importante contra o governo, infelizmente, porque eles queriam apresentar o tal do voucher de R$300 e junto com a força dos movimentos sociais, mas de toda a sociedade que compreendeu que é impossível que uma parcela do povo brasileiro fique completamente à míngua, sem nenhum tipo de atendimento do Estado durante a pandemia. Felizmente, nós conseguimos derrotá-lo nessa maldade de voucher de R$300. E agora nós temos uma nova batalha, que é desmontar esse engodo do Renda Brasil. Veja, o Bolsonaro tenta capitalizar, sendo que ele sempre foi contrário a essa conquista que nós coletivamente implementamos. E agora não vai ser diferente. Ele quer reduzir o valor de R$600 para uma parcela de 500, de 400, de 300, e ainda quer impor um limite, né, para o auxílio emergencial, sendo que todos os economistas, mesmo os liberais, estão apresentando a necessidade de fortalecer programas de transferência de renda. Então, mais uma vez, vai ser necessária a nossa articulação, a nossa unidade e capacidade de derrotar essa maldade e essa irracionalidade. O Ney colocou, Paola, todos os companheiros. Faz mal para a população mais pobre, mas também faz mal para a economia do país, que as pessoas não terem renda num momento tão difícil como esse. Por isso, o nosso compromisso é redobrado. Mas é isso, muitíssimo obrigada e estamos juntos para as próximas batalhas. Então é isso, gente. Muito obrigado para todo mundo que participou, todo mundo que nessa sexta-feira à tarde veio até nós, a página da Liderança da Minoria, para acompanhar esse debate. Isso vai ser um pouco a agenda da próxima semana, das próximas semanas, porque esse assunto vai ter que invariavelmente passar pela Câmara dos Deputados. Então acompanhe a página da Liderança da Minoria para acompanhar esse tema e cobre da gente. Apresente novas pautas. A gente quer também trazer a voz das pessoas, a voz da população para dentro da Câmara. A gente sabe que hoje em dia é muito difícil fazer frente a esse governo, mas a nossa missão é essa e contamos com vocês para isso. Então, boa sexta-feira. Quem for aproveitar no isolamento, aproveite. Boa sexta para vocês.